Obrigado, senhor presidente Lázaro, caro ministro Blairo, colegas deputados, cumprimentar a equipe do Ministério da Agricultura. Eu primeiro faço coro às colocações que me antecederam da política que o ministro vem imprimindo, do vigor, da vitalidade no agronegócio brasileiro. Certamente, como todos nós, temos as nossas demandas, os nossos pedidos, e a agricultura é um misto de paixão com razão, ministro. E o senhor deve estar recebendo, eu vou falar um pouco do café, o senhor deve estar recebendo uma pressão grande aí para não importar café. E aí, eu quero dizer, primeiramente, que eu sou contra porque é um erro de política brasileira. Eu queria ajudá-lo muito, tem tentado fazer isso, mas não está fácil ajudá-lo dentro do Ministério, porque os representantes não estão se entendendo. A culpa é menos do senhor e mais da representação política e da representação de classe. Obviamente, quando nós criamos o Conselho Deliberativo da Política de Café, nós demos ao Ministério uma faca de decisão muito boa, porque ele metade é governo, a outra metade é a produção, é o solúvel e a exportação. Ou seja, lá dentro a produção, junto com o governo, pode ter uma voz mais vigorosa. E o governo está aí para fazer, obviamente, das decisões. Esses dias, numa reunião do CDPC, houve uma certa discussão acalorada, mas eu queria fazer referência, o senhor e a equipe, perdeu-se a cultura, o café é complexo, é complicado, são só 2 bilhões de hectares, e é uma cultura talvez a mais importante na história do Brasil. Já não é mais economicamente importante. Mas eu vou aos fatos, então, para o senhor, para dizer o seguinte. Nós temos algumas alternativas para minimizar isso. É fazer do estoque regulador pequeno que está, ele priorizar primeiro o consumo interno. Eu explico aos colegas o seguinte, nesses últimos 20 anos, o Brasil saiu de 6 milhões de sacas para 22 milhões de sacas de consumo. A nossa responsabilidade interna como consumidor brasileiro é muito grande. E o nosso abastecimento também externo, o café brasileiro é insubstituível. E toda vez, ministro, que se fez estoques reguladores, que o governo não gosta disso, mas existe um fundo, Fundcafé, para isso. Não precisa do dinheiro do governo. Toda vez, e se o senhor pegar a história dos leilões de estoques, todas as vezes, ele deu lucro para o país, para o governo. Não é uma política errada, é uma política certa. Por isso a gente cobra muito políticas de governo, que não teve nos últimos 12 anos, o que não quer dizer que não possa ter agora, de agora para frente. Eu quero dizer ao senhor que lá, agora na reunião da OIC em Londres, foi uma comoção, a preocupação em 40 anos que eu nunca vi com o produtor de café mundial. Mas eles não estão preocupados com o produtor, eles estão preocupados com o abastecimento. O abastecimento é que eles estão preocupados. E aí, o que acontece nesse momento que o Brasil vive? O Brasil não fez políticas regulatórias e que aí não é política protecionista, não é políticas corretas. Ele sabia, nós sabíamos que o preço do café ia subir. A escassez mundial está aí pronta, fora uma seca do Espírito Santo não programada. Portanto, ministro, eu, com o respeito que tem por Vossa Excelência e pela equipe, que eu sei que é muito boa, e aí, nós, por desconhecimento, eu estou vendo cobrado a Embrapa. A nossa Embrapa, em 74, nossa preocupação, minha, do Portugal, do Murilo, de todos, do Miguel Afonso, todos que passaram, era chegar, a hora que o Brasil precisasse ter na prateleira a tecnologia e que a Embrapa tem hoje. Como é o caso da batata. Agora, entre ensino, pesquisa e extensão, tem um queijo e uma rapadura. Se não tiver o que as multinacionais têm para usar os produtos dela, a Embrapa vai ficar com os produtos na prateleira. Mas, enfim, não saindo do café, eu quero dizer a Vossa Excelência que acho que a gente tem que dar uma repaginada. Volto a insistir, eu não vou para microfone para falar
mal, porque não é do meu feitio, mas a política de café está precisando da mão do ministro, da sua atuação. Muito obrigado. A questão do café, Carlos Melles, eu acho que Vossa Excelência colocou bem, né? É muito difícil, e eu disse isso a Vossa Excelência outro dia lá no gabinete e aos demais, é muito difícil tomar decisão de uma coisa que nem o setor se entende, né? O café é a cultura mais antiga junto com a cana-de-açúcar no Brasil, tem N lideranças, N entidades, e que cada uma pensa diferente e que junta no mesmo grupo indústria, comerciantes, produtores, e de fato é muito difícil tomar uma decisão daquilo que não tem uma decisão do setor. Eu, como ministro da Agricultura, obviamente tenho que me posicionar em determinados momentos. Não tem como não se posicionar, e sei que o posicionamento que vou tomar no A vai desagradar o B e vice-versa. Mas faz parte. Nós temos que fazer escolhas e temos que entender. Eu já disse isso ao deputado Melles outras vezes e aos outros deputados, o deputado Evair, que é um deputado também muito brigão, combativo nessa área, o senador Ferraço, principalmente o pessoal do Espírito Santo também, que trabalha com um tipo de café, que é o café que nós temos problema nesse momento, o Conilon, de que nós temos que olhar o conjunto como um todo. Não dá para olhar só um setor, às vezes, em detrimento dos outros. Se as informações que o Ministério da Agricultura tem, e segundo alguns parlamentares, elas não estão corretas, as informações não são essas, mas são as informações oficiais que nós temos lá no nosso Departamento de Economia, através também da Conab. E aqui eu quero agradecer a presença do Wilson e do Sávio que estão aqui, que nos dão todo o suporte necessário. Eu sou obrigado a tomar as decisões com os dados que eu tenho. Os dados que nós temos nesse momento é que falta café para a indústria brasileira. Muito bem. Se falta café para a indústria brasileira, nós temos que olhar para a indústria brasileira. A ponto que, se eu não tomar nenhuma decisão, eu posso matar a indústria. E matar a indústria agora, terminar ou perder o mercado internacional que nós temos de determinados tipos de café, ou o que eles fazem em processo, significa que alguém vai tomar o nosso mercado. Não fica vazio, a não ser que ninguém tenha produto, mas não fica espaço vazio. Se eu saio de um lado, alguém entra do outro lado. Então, nós precisamos olhar como um todo. E a proposta que chegou até o Ministério, a nota técnica que o Ministério desenvolveu, que eu li com todo o cuidado, ela não é uma possibilidade de uma liberação geral da importação de café. É um tipo de café por um determinado tempo e, inclusive, aumentando a taxa ATEC de outros produtos a 35% para dizer assim, ok, não, esse não tem a mínima possibilidade de fazer com que haja importação. Agora, se nos provarem que os dados que nós temos, eles não são corretos e que nós temos café na mão do produtor, ou café na mão de cooperativas, ou café em estoques oficiais, que temos lá, acho que 800 mil sacos, 1 milhão de sacos, e que vamos vender o ano que vem, vamos colocar em leilão, nós mudamos de posição. Eu posso encaminhar um voto diferente daquele que nós estamos encaminhando nesse momento. Então, deputado, como eu falei, eu sei que a posição que for tomada é uma posição que vai desagradar alguém, Mas eu também quero deixar claro, e falei para a minha equipe hoje pela manhã, o meu papel como ministro da Agricultura é defender o agricultor. A indústria e o comércio, o Ministério da Indústria e Comércio que o faça. Eu fui solicitado fazer um parecer e o Ministério o fez. Colocamos na mão de quem vai decidir e vamos esperar a decisão que vai vir pela frente. Pois não. Só para ajudar e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, bem de encontro, e eu queria deixar registrado aqui para ajudá-lo, se eu puder ajudá-lo com a equipe, o retrato disso é a falta de política do café. O Brasil sempre teve estoques reguladores e hoje ele praticamente não tem estoque regulador. Mas, deputado, nós não temos estoque. Talvez Vossa Excelência tenha razão de nós não termos criado uma política mais efetiva. É por isso só que eu estou pedindo a Vossa Excelência. A falta de produto que tem é função climática, que não está no nosso comando. Mas é mais do que isso, ministro. Deixa eu só pedir para o senhor, sem nenhuma, só com vontade de ajudar. O Brasil hoje é praticamente o maior consumidor do mundo e o maior exportador do mundo. Volto a pedir e a insistir, não existe política para o café. Vale a pena
Não, hoje o senhor tem que sair, e toda decisão do senhor já vai ter meu apoio. Obrigado. Certo ou errado, eu estou junto. Muito obrigado. Eu respeito e sei da competência. O que eu quero dizer é o seguinte, que o senhor vai ser levado pela primeira vez, como um ministro nosso, a abrir a importação de café do Brasil. E mais uma vez, eu tenho solicitado... Não, já estava aberto, quando eu cheguei, fechei alguma porta. Não, fechou, exatamente, fechou e abriu. Eu só queria pedir ao senhor o seguinte, contrate com o dinheiro do Funcafé uma auditoria internacional de estoques, produção e consumo. Isso falta. Os Estados Unidos falam um número, a Conab fala outro, o carry-over é um, o carry-over é outro. Isso dá muita segurança ao senhor. E é o que nós precisamos e queremos. Tá bom. Muito obrigado. Agora, obrigado, deputado Melles. Agora, eu gostaria, assim, de colocar uma dúvida não, um ponto de interrogação no processo. A nossa Conab, que tem a inteligência, que tem o conhecimento, a tradição de cuidar disso, ela acerta tão bem os números de grãos como milho, soja, trigo, cana. Concordo com o senhor. Já errou muito no café, hoje está confiável. Ótimo. Agora, Então, nós não temos domínio do internacional. Então, a Conab, que é o órgão de governo que eu quero cuidar e preservar e cada vez dar a ela mais autonomia, mais recursos para que ela possa ser a inteligência de mercado, ela me dá um número. Eu confio os números da Conab em soja, em milho, em algodão, em cana-de-açúcar. Eu confio em tudo. Aí não vou confiar no café. Fica um pouco esquisito para a gente não tomar uma decisão baseado naquilo que nos é apresentado.